Mas tudo bem, mas eu tem uma última perguntinha aqui. Senão o pessoal me mata. Professores, uma honra estar aqui, pessoas tão gabaritadas. A minha questão é para o Dr. Marco Antônio Villa. Existe uma palestra que está no YouTube, facilmente acessada, não sei se o senhor já teve oportunidade de assisti-la, do Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB. Não. Que o título da palestra é A Subversão dos Países Alvos da Extinta União Soviética. Essa palestra ela foi concedida há mais de 20 anos atrás. Essa palestra ela ele vem tratando de assuntos que hoje a gente vê o espelho do Brasil. Hoje a gente vê o espelho daquilo que, embora pareça loucura, pareça utopia, está registrado nas atas do Fórum de São Paulo, cujas atas eu tenho, inclusive, aqui no meu celular, em 753 páginas, um compilado de todas essas atas. A gente vê um projeto de perpetuação no poder através disso que já havia sido dito por esse ex-agente da KGB, Yuri Bezmenov, acontecendo através dessa integração da América Latina. A gente vê o BNDES fazendo empréstimos para outros países sem passar por uma Câmara bilateral, bicameral, por um Congresso bicameral. São empréstimos que não têm transparência nenhuma e estão financiando países que fazem parte justamente desses que estão registrados na ata que eu tenho aqui comigo, no meu celular. Então, é difícil não ver essas coisas, não assistir uma palestra de 1 hora que foi dada por um ex-agente da KGB há 20 anos atrás, observar o Brasil na atual conjuntura como um espelho dessa palestra e tomar isso como uma teoria conspiracionista. Ademais, eu quero dizer que essa questão de esquerda e direita também, a meu ver, é muito superficial, porque existe, por exemplo, dentro do diagrama de David Nolan, de 1971, a questão do Estado totalitário e o Estado libertário. Então, existe o esquerda, o de direita, o libertário e o totalitário. Isso, muitas vezes, não é mencionado. Existe sempre essa polarização esquerda e direita, mas não existe, muitas vezes, essa questão do totalitário e do libertário, né? Independente de ter uma ideologia de esquerda ou de direita. E a gente vê um cabo de guerra entre o povo que está cansado de pagar imposto, que está procurando uma libertação desses 5 meses de trabalho para estar financiando esse projeto de perpetuação do poder, que é amplamente descrito por esse ex-agente da KGB, e estamos vendo hoje acontecer no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente não vê um questionamento no quesito liberal ou totalitário. A gente vê só essa questão esquerda e direita, parece que é para tirar o foco da população, como se houvesse só esquerda ou direita, né? E a aplicação desse gráfico do diagrama de Nolan nunca surgiu em discussões referente a essas questões direita e esquerda. Primeiro, por que esse gráfico, esse diagrama de David Nolan, ele não é discutido quando se fala em esquerda e direita? E segundo, por que tratar como uma conspiração algo que foi noticiado há 20 anos atrás através dessa palestra do Yuri Bezmenov, e a gente vê de maneira assim clara e transparente acontecendo hoje no Brasil, na Venezuela muito mais intensamente, em Cuba, Bolívia, Equador? Por que não tratar isso, não trazer essa transparência e tratar isso como uma teoria conspiracionista? Para ser muito breve, quer dizer, você tem questões que no mundo acadêmico você discute na bibliografia. Eu passei os últimos 20 anos em universidade, eu trabalhei 30 anos na universidade pública, mas os últimos 20 foi num departamento de ciências sociais, né, no departamento de história, porque não tinha história na universidade onde eu
onde eu trabalhei nos últimos 20 anos, então eu tive eu fiz mestrado em sociologia, eu voltei para fazer doutorado em história, mas então eu trabalhei muito com meus companheiros lá de sociologia, meus parceiros da ciência política, antropologia e tal, e no programa de pós-graduação acabei ficando, não porque queria na área de ciência política, queria ficar em sociologia, mas nós tínhamos as brigas políticas na universidade, e aí não dava para ficar com o pessoal lá. Mas o que interessa é que há uma bibliografia consolidada clássica no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, quando a gente fala em totalitarismo, necessariamente tem de ler a Hannah Arendt. É condição sine qua non. Tem de ler as origens do totalitarismo. Então, você tem uma bibliografia que foi consagrada, né? E não só consagrada porque veio dos céus, não estou me referindo a isso, mas eu estou falando de uma pesquisadora que tem uma enorme importância alemã-americana, né? E todos os debates que ela participou, como nos Estados Unidos, e depois mesmo o caso Eichmann, que é famosíssimo, tal, né? O texto dela sobre Eichmann em Jerusalém, que é um brilhante texto, tal. E as origens do totalitarismo é um monumental estudo que tem publicado aqui, que saiu pela Companhia das Letras e tal, e aí dá para discutir muito bem, e ela faz uma discussão muito interessante sobre nazismo e stalinismo, com uma reconstrução histórica, política e sociológica, que é difícil de encontrar em termos de qualidade. Agora, a questão da esquerda latino-americana, é bom lembrar, e muito, que há uma história, né? Há uma história, ou seja, há muito tempo que você tem uma união na América Latina de esquerda. Por exemplo, a Terceira Internacional, criada em 1919, ela tinha um secretariado para a América Latina. Esse secretariado era sediado em Buenos Aires. Paulo Sérgio Pinheiro tem Política e Trabalho no Brasil, que é um estudo dos anos 20 e 30 do secretariado da América Latina que ficava em Buenos Aires. E esse secretariado era da América do Sul, na verdade, porque o México tinha uma política própria desenvolvida pela esquerda e tal. E aí tenta-se traçar lutas nos vários países da América do Sul. Portanto, isso nos anos 20, né, muito antes e tal. Depois, você tem um trabalho de integração das esquerdas, basta lembrar que o Rodolfo Ghioldi, secretário-geral do Partido Comunista Argentino, foi preso em 1935 no Brasil, né? Então, na rebelião de 1935, estava aqui no Brasil e tal. Mais à frente, nos anos 60, após a Revolução Cubana, que precisa também ser entendida aos vários momentos da Revolução Cubana e seu reflexo na América Latina e no Brasil, Cuba foi muito popular. Em 1960, na campanha presidencial de outubro, Jânio Quadros era um dos candidatos e acabou vencendo. No início do ano, ele vai para Cuba, visita Cuba. Ele, o Afonso Arinos, tiram foto até com maracas. Você imagina o Afonso Arinos segurando maracas. Isso é uma coisa mais difícil. Mas era no momento ainda que não estava claro o que seria a Revolução Cubana. E ele esteve aqui, no Brasil, aqui no Hotel Jaraguá, e até participou o Fidel Castro. Teve em 59 e 60. Agora teve em Viamão, no Portugal. Então, né, quando tava, ele teve aqui o Fidel, até fizeram um programa Esta é a Sua Vida, com o Carlos Coimbra. Não, isso foi em agosto de 61, né, às 7 horas da manhã. Agora, coisa do Jânio. Mas o Fidel teve também aqui, fizeram Esta é a Sua Vida, Carlos Coimbra, muito mal para vocês não devem se lembrar, mas tinha um programa chamado Esta é a Sua Vida, etc. Tal. Ele dirigiu um filme pavoroso chamado Independência ou Morte, horroroso tal. Daquele filme dá vontade de chorar, tem vários filmes brasileiros que você chora para acabar o filme, para ir embora, né? Então, mas esse pessoal, essa união, então aí quando veio a Revolução Cubana e se definiu como socialista, tinha a OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, criada em 65. E a partir dali também você tem a união das esquerdas, né, aqui da América Latina. Basta você lembrar o caso do Che. O Che, depois do fracasso da África, que tem um grande livro chamado O Ano que Vivemos em Lugar Nenhum, sobre o Che não entendeu nada do que era o Congo, uma confusão generalizada, ele vem para a América, volta para cá, passa aqui por São Paulo, etc., e vai para a Bolívia. E você tem no Chile, do Allende, uma espécie de congresso latino-americano de esquerda que acabou ficando exilado durante os anos 70 e 73. Portanto, muita coisa que precede esses acontecimentos mais recentes, né? Portanto, você tem uma longa história de união das esquerdas. E o conceito América Latina, vale lembrar a criação do Napoleão III, inclusive, né? Mas essa questão da união da América Latina é uma coisa que não tem nada a ver com a esquerda. Basta ver o UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, qual é o dístico da universidade, feito pelo José Vasconcelos, primeiro ministro de Educação do México entre 21 a 24, na CEP, na Secretaria de Educação Pública, é a questão da América Latina. Portanto, tem uma outra história, então precisamos tomar um certo cuidado. E aqui em São Paulo, quem falava na América Latina é o Franco Montoro, que foi um dos primeiros a ter ideia da importância da América Latina, e isso está na nossa Constituição, inclusive. Agora, a questão do Foro de São Paulo,
eu fico imaginando o seguinte, é como se tivesse um determinismo, que todo mundo soubesse o que vai acontecer daqui 10, daqui 15, 20 anos. A história é o imprevisto, a história é o imprevisto, é igual futebol, né? Romário artilheiro do... mas não dá. O Romário artilheiro do Campeonato Carioca de 95, quem ganha? Fluminense com um gol de barriga do Renato Gaúcho. Então, 3-2. Então, você imagina o seguinte, é um imprevisto. Eu estava conversando com o Fernando, vai sair, acho que em outubro, pela editora Record, um livro meu sobre a presidência Fernando Collor, sobre o impeachment e as eleições, até minha avó escreveu. Mas sobre o governo, conheço muita pouca coisa. Bem, está dando um trabalho danado, converso com um, falo com outro, entrevistei quase todos os ministros, secretários, quase todos, levantei a documentação da época, muitos documentos eu consegui por pessoas que foram muito gentis, tal, que me cederam uma série de documentos, e aí eu faço aquela história inicialmente dos acontecimentos, tal, uma anti-história dos análises. Mas aí eu começo a tentar ver, vamos ver o que aconteceu de 15 de março de 90 até 2 de outubro de 92, né, quando ele sai. Aí, quando você começa a analisar aquilo, chega em certo momento, mesmo após a entrevista do motorista Heriberto, isto é, e depois o depoimento da CPI, que o governo Collor ia terminar. O sentido é esse. Em final de junho, quem falasse que teria um impeachment era doido. Ele sai do governo, era 2 de outubro. Tanto que o Nelson Jobim, deputado federal à época, dá uma longa entrevista à revista Exame, dizendo que era uma questão que não estava colocada. A crise foi se agravando. Julho, se agravou, tal, pau. Chega em agosto, ainda você presume que até o dia 13, quando ele faz aquele discurso dos taxistas, o discurso do verde e amarelo, era uma quinta-feira, ele queria que no domingo os taxistas colocassem verde e amarelo, tal. Ele estava totalmente desequilibrado naquele momento, faz um discurso horrível, dá um murro, etc. Tal. Aquilo, por incrível que pareça, pode ser banal, aquilo mudou, porque veio a história do verde e amarelo, e o pessoal se vestia de preto, no domingo posterior. A situação dele foi se agravando, mas ainda tinha saída. Por incrível que pareça, eu fui vendo ali por volta do início de setembro, quando não estava sendo decidido qual era o rito do impeachment, havia uma divergência entre a lei de 1950, essa que nós conhecemos, o regimento e a Constituição. E o Ibsen Pinheiro, que é um homem-chave no período, faz uma interpretação considerada correta, inclusive pelo Supremo, e que permitindo o voto aberto e permitindo um certo rito lá, que envolve direito de defesa, etc., tal, os dias, mas não estava claro. Isso era por volta ali do final de agosto. Pô, e no final de setembro é votado, no dia 2 de outubro ele sai da presidência. O que eu estou dizendo? Se alguém dissesse, no início de 92, quando ele faz aquela reforma, coloca o Jatene no ministério, Hélio Jaguaribe, né, entre outros, né, falasse que o governo cairia em outubro daquele mesmo ano, ia ser considerado doido, porque a história é imprevisto. Essa história de que você determina o que vai ocorrer ali, não acontece. Se o PT venceu as eleições presidenciais de 2002, 2006, 2010, 2014, tem a ver também com a oposição e com a conjuntura política brasileira. Né? Pode ser que se o Fernando Henrique, no final de 2005, não falasse, vamos deixar o candidato sangrando nas cordas para vencê-lo facilmente no ano que vem, a leitura dele de conjuntura foi absolutamente equivocada, ele chega na datafolha de dezembro de 2005 e janeiro de 2006, ao pior índice de popularidade da história do Lula e do governo Lula. Teria mudado a história. Então, quando a gente acha que tudo... E vale lembrar uma última questão, desculpe a extensão da resposta, não tem nada a ver Brasil e Venezuela, por exemplo. Se aqui fosse a Venezuela, essa reunião não estaria acontecendo. Tem que entender isso. O que o Chaves fez tomando televisões, tomando jornais, não tem nada a ver a PDVSA e a Petrobras, meu caro. Não teria o Geraldo Alckmin, para citar você aqui, governando o estado de São Paulo, estaria preso, ou em Pindamonhangaba medicando. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, e alguém fala assim, mas tem a ver com a Bolívia? Se é um país que não tem nada a ver, Brasil e Bolívia, na composição étnica, na estrutura. Leia a Constituição da Bolívia. Mas tem a ver então com a Argentina? Claro que não, a Argentina ainda é herdeira do peronismo. A Cristina falando, atrás está Evita. Você fala assim, mas Deus do céu, eles têm culto aos mortos. Aqui os mortos no Brasil não duram uma semana e somem da história, e somem da política. Lembra que em 86 tinha Partido Tancredista Nacional.
Em 86, cadê o partido Tancredista? Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu igual a Conceição, ou seja, o que eu estou dizendo é que é necessário entender o que nós somos, não tem nada a ver Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador, muito menos com Cuba, né? Portanto, ninguém pode prever a história, é só no Brasil é que, por exemplo, técnico de futebol tem reunião com o empresário para falar como que administra a empresa, isso é ridículo, isso é uma coisa mais imprevista, é o futebol. Né? Lembra que o Carlos Alberto Parreira, em 2006, ia lançar um livro às vésperas da Copa, chegou a rodar o livro, Formando Equipes Vencedoras, grande Parreira, em 2006, equipe vencedora, esqueceu de falar para o Meião, né? O nosso lateral esquerdo, que não se levanta meia na hora da cobrança de uma falta, e o cara passa atrás dele e faz o gol. Então, o que eu estou dizendo é só uma observação, assim, esse negócio do totalitarismo, eu estudei muito esse negócio do totalitarismo, fora a corrupção, porque a corrupção não tem nada a ver com totalitarismo, do ponto de vista conceitual. Corrupção é uma trapaça do Estado de Direito. Quando você faz a corrupção, você reconhece, né, tacitamente, curiosamente, paradoxalmente, o Estado de Direito, você faz a trapaça. Né? Se pegar, e olha, eu não tenho nenhuma simpatia pelo PT, mas vamos pensar assim, em 12 anos de gestão do PT, qual é a atitude, do ponto de vista, fora apoios internacionais, o leque de alianças internacionais, mas dentro do país aqui, qual é a atitude totalitária que em 12 anos os governos do PT tomaram? Tentaram controlar a mídia, né? Não, tem petista, não. Tem petistas, tem muita gente do PT que gosta de conselho de comunicação, fala sobre isso. Eu estou dizendo assim, o projeto de lei, alguma medida de Estado, etc. Não, tudo bem. Isso não tem. Isso é o tribunal de. Não, isso é o tribunal. Isso é assunto de mais tarde um pouco, gente. Vamos deixar cada painel para. Eu quero fazer essa pergunta, porque eu sei que é provocativa aqui, e eu quero dizer assim, eu sou solidário. Como? Não, isso é feito historicamente. O presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão existe no Brasil desde o início da Quinta República. Jogo político. Isso é corrupção, né? Isso é corrupção. Eu estou dizendo qual é o elemento totalitário? Mas isso não começou com o PT, né? Isso vem de muito antes, né? Não é o conceito totalitário não se aplica. Totalitário não há congresso aberto. Vamos entender o que é o conceito totalitário. Não há congresso aberto, não há sequer congresso aberto, não há eleição em regime totalitário. Não se aplica o conceito. Esse que é o problema. A gente não pode olhar para a vaca e achar que é o elefante. Mas isso não é mas isso é corrupção. A senhora. Outra pessoa, como eu, criação. Gente, olha só, eu vou pedir paciência, porque eu sei que esse assunto é um assunto que mexe com o âmago de todo mundo. Nós estamos sendo roubados, praticamente estuprados, né? E não é do PT. Todos os governos são corruptos, todos os partidos, o judiciário, o executivo, todos os poderes e todos os partidos são corruptos. Isso é claro. 100%. Observação. Eu gosto de provocar um pouquinho aqui. Eu acho que existem níveis de corrupção diferentes entre os governos, né? Eu acho que o governo do Fernando Henrique não é um governo corrupto que nem o do PT, não é? Eu conheço a mesma quantidade, com juízes, certeza, desembargadores e ministros que não são corruptos, quer dizer, do Poder Judiciário, né? Eu conheço. Acho que existe políticos seríssimos no Brasil. Seríssimos. Eu acho que é necessário ver. É natural, uma coisa é a indignação, que ainda não nos roubaram, já roubaram tanta coisa, mas a indignação ainda não. E outra coisa é a gente precisa ter aí que seria o papel das universidades se elas tivessem participando do debate político brasileiro, como em outros países, como na França, na Itália, né? E elas têm uma participação quase nula nesse debate, nessa crise que nós vivemos atual, e não só tal. Mas a questão mesmo de conceito, uma sociedade totalitária, não há 3 poderes, há um. Não há legislativo aberto, o poder judiciário não passa a ser um braço. Alguém vai falar assim, aqui é igual? Não é igual. Eu acompanhei todas as sessões do Mensalão e escrevi sobre o Mensalão.
e debater as sessões. Tive de paciência no site de Veja, debater 60 vezes, haja paciência, 60. Os resultados não foram, no final não foram os que eu desejava, mas não teria havido as condenações no fascismo, no nazismo, no stalinismo. Portanto, isso não teria na Venezuela, não teria na Bolívia. Então, é necessário, na Coreia do Norte, muito menos. Aí você toma tiro de artilharia antiaérea, como Ministro da Defesa. Né? Olha, você sabe, olha, claro, é o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. As pessoas que querem xingar o governo e têm o direito de xingar, podem usar qualquer argumento, pode xingar o governo, ou qualquer governo, de qualquer nome. Mas o que eles estão dizendo é que totalitarismo é um nome próprio estudado em ciência política, em história. Então, quer dizer, xinga de filho da mãe, xinga de filho de não sei o quê, xinga de canalha, de vagabundo, de corrupto, o que você quiser. Agora, totalitarismo, quando se utiliza essa terminologia, é uma terminologia própria. E aí isso gera um equívoco. Então, é isso que a mesa está tentando passar carinhosamente para vocês. Não, você pode falar o nome que você quiser. Coreia, Só deixa eu fazer uma... Gente, olha só, peraí, rapidinho. Já 5 pessoas quiseram, mas 5... Eu sei que todos os senhores querem falar. Não, mas olha só, gente. Questão de ordem, pelo amor de Deus. Só falta agora a gente virar anarquista aqui. Tem mais de 5 pessoas pedindo palavra. Nós estamos com um juiz de direito e um promotor esperando desde as 11 horas para falar. A família do Vili está esperando na casa dele para almoçar. Então, assim, vamos mostrar um pouco Eu não sei cozinhar. De educação. Não dá. Infelizmente, não dá. É um tema que mexe com todo mundo. Eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro falando com eles. E eu gostaria de dar a palavra para cada um de vocês. Todo mundo quer falar. Eu recebi pelo menos 40 perguntas no meu celular. É um tema muito polêmico. E as pessoas estão enlouquecendo com isso, porque chegou num ponto que está chegando a mexer com a estrutura, né? Meu filho falou outro dia, mãe, quando é que a Dilma vai cair? Pelo amor de Deus, eu quero ter minha mãe de volta. E porque ele acha que é só a Dilma o problema, eles falaram que não. Mas assim, infelizmente, eu vou pedir desculpa para vocês, pedir principalmente desculpa para o senhor. A gente precisa terminar esse painel e depois, no final do dia, a gente pode dar abertura para todo mundo falar, mas neste painel, a gente vai ter que encerrar. Temos que chamar o juiz e o promotor que estão aqui para a gente falar sobre... Né? Até porque senão eles vão